Então, boa tarde para todas as pessoas, para a nossa roda de conversa do número 182 da Frente Tamira de CAPES. Sou Leandro Pacheco, psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado, e a gente está aqui hoje, na nossa roda de conversa, para falar sobre um tema que é o tema do racismo ambiental. O desdobramento, como é que a gente chegou nesse tema, né? A gente fez recentemente rodas de conversa para falar sobre a questão das enchentes que aconteceram, né? Especialmente na Baixada Fluminense, aqui próximo na capital do Rio de Janeiro, e a gente percebeu da importância de podermos falar sobre esse tema, conversar e conhecer um pouco mais, e trazer isso para o nosso campo da atenção psicossocial. Então, eu convido a Mariana Vivas, que é nossa companheira, para me ajudar na coordenação dessa roda, e vou passar a palavra para a Mariana se apresentar. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A última vez que eu estive numa roda de conversa, eu ainda estava na graduação. Então, é uma felicidade estar aqui, me formei e pretendo voltar muitas vezes a esse espaço que é muito querido para mim. Então, sou Mariana, para aqueles que não me conhecem ou não lembram de mim. Sou psicóloga. Eu ainda acho que é recém-formada, por mais que já tenha uns 6 meses aí. E começo a residência no IPUB, né, que está vinculado de algumas formas aqui à Frente Tamira, na próxima semana. Então, estarei mais pertinho também. Estou muito feliz de estar aqui, que a gente possa discutir esse tema, que é um tema, uma questão de saúde pública, pensando nas políticas públicas, né, que a gente possa pensar o racismo ambiental como algo fundamental para construir um trabalho nos territórios, né, junto à nossa população, né, não só nossos usuários também. Então, vamos lá. Eu me prontifiquei a estar aqui justamente por ter feito uma formação de lideranças comunitárias pelo Instituto Mirindiba, que é um coletivo, enfim, um conjunto de militantes aqui da Baixada Fluminense, que tem construído muitas ações, eventos, cursos, e é justamente por eles terem aberto essa porta, né, que esse tema ele se tornou ainda mais importante para mim. Eu espero contribuir de alguma forma hoje. Acho que é isso. Mariana, então, só para lembrar, né, essa roda está sendo gravada e depois a gente pode disponibilizar no nosso canal lá no YouTube, que é o canal do Nupsan. Então, o tema hoje é racismo ambiental, o que é e seus reflexos para a atenção psicossocial. Então, vou passar a palavra para o Bruno, agradeço a presença dele. Bruno é geógrafo, mas vou deixar ele se apresentar, acho que ele vai poder dizer um pouco melhor. Obrigado e prazer te conhecer, Bruno. Boa tarde, gente. Só me conformem se vocês estão me ouvindo bem. Suave, beleza. Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, a possibilidade e a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esse tema tão atual, tão importante, relevante para a sociedade que a gente vive hoje, né? Vou fazer minha autodescrição rapidinho. Eu sou uma pessoa branca, tenho barba, cabelo curtinho, estou com uma camisa branca, no meu fundo tem uma parede com umas estantes. Queria primeiro começar falando, né, sobre esse tema, né? Eu sou uma pessoa branca, né? Então vou falar de um lugar não de quem sofre o racismo ambiental, mas do lugar de quem tem atuado na pauta da justiça climática e tem percebido, né, que essa é uma discussão que precisa cada vez mais ser feita. Então, já pedi licença aqui também. Queria começar com uma provocação, assim, logo de cara. Alguém que está aqui nessa sala conseguiria dizer em uma frase o que é o racismo ambiental? Uma frase curta. Pode dizer aqui no chat ou, se sentir confortável, pode abrir o microfone também para falar.
Construção de muros. Construção. Construção de muros. Construção de muros, uma frase que eu aqui. Alguém mais gostaria de arriscar? De arriscar não, né? De só falar, porque não tem erro aqui, né? Ó, a Galba colocou aqui, expressão da questão social. Excluídos. Excluídos. Mais um para a gente seguir. Quem gostaria? Ó, a gente tem construção de muros, expressão da questão social e excluídos. Estou anotando aqui também para ter de memória. Bom, eu acho que todas essas respostas estão corretas, né? Quando a gente fala do racismo ambiental, a gente fala de uma injustiça ambiental. Mas aonde que mora essa injustiça ambiental? E aí a gente vai precisar entender quem são os produtores dos danos ambientais e quem são as pessoas que sentem esses danos ambientais. De maneira simples, esse é o ponto, né? Quem provoca o dano ambiental não sofre o dano ambiental. Os sujeitos, as empresas, os governos que exploram o meio ambiente não são aqueles e aquelas que sentem os impactos da sua exploração. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, tem a maior siderúrgica da América Latina. Parece doideira, né? A maior siderúrgica da América Latina está dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas ela não está no Leblon, nem em Ipanema, tampouco em Copacabana. Ela está em Santa Cruz, um bairro com baixíssimo IDH, uma região com pessoas muito empobrecidas, uma região muito vulnerabilizada, de maioria preta. Então, e essa empresa chamada Ternium, que é a antiga TKCSA, era uma empresa italiana, que agora é uma empresa argentina. Certamente, a produção de aço dentro dessa indústria gera muito dinheiro, muita riqueza. Essa riqueza não fica em Santa Cruz. Essa riqueza sequer fica no Rio de Janeiro. Essa riqueza vai para os acionistas dessa empresa, que moram na Argentina, na Itália, na França, que talvez até morem no Rio de Janeiro, mas certamente na Barra da Tijuca, no Leblon, em São Conrado. A grande questão é que o dinheiro vai, mas o que fica para essa população de Santa Cruz são as chuvas de prata, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, né, que é a precipitação de um material microparticulado que, ao ser inalado pela respiração, provoca doenças de pele, insônia, dor de cabeça, no limite câncer e morte. Não sei se vocês viram também, imagino que sim, porque saiu até no Jornal Nacional, aquelas imagens da CSN em Volta Redonda, né, das pessoas varrendo suas casas e aquele pó preto, espesso, denso, né, que contaminava a casa das pessoas todos os dias. A CSN também é uma das maiores siderúrgicas da América Latina. O dinheiro não fica em Volta Redonda, mas fica em Volta Redonda os danos ambientais da produção do aço. Volta Redonda é uma das poucas cidades do mundo a ter uma associação de pessoas com leucopenia. Leucopenia é uma doença que ataca os glóbulos brancos, que ela é provocada. Os glóbulos brancos é a nossa defesa, né? Nosso sistema imune. E essa doença é provocada por contato com a produção do aço, ou seja, são trabalhadores, milhares de trabalhadores, com leucopenia. Então, vai o dinheiro, fica o impacto. E o impacto, se a gente olhar numa escala Rio de Janeiro, o impacto, ele tem cor, tem raça, tem gênero, tem classe social. Se a gente olhar Brasil, também. Porque no Brasil,
a pobreza é uma herança da escravidão. Portanto, a pobreza no Brasil tem raça, tem classe social, tem território, tem local de moradia, tem casas especiais, né, casas diferentes. As pessoas mais pobres moram em regiões mais vulnerabilizadas, né? Que, se a gente observar, por exemplo, um exemplo só, quais eram, até bem pouco tempo atrás, um material de telha mais barato que tinha? Era o feito com amianto, que causava câncer nas pessoas. Quem são as pessoas que consomem os materiais mais baratos da construção civil? São os grandes condomínios da Barra da Tijuca? Ou são as populações periféricas que moram em favelas e periferias? Então, aqui também tem um racismo ambiental. Então, por isso que eu falei que é uma discussão de injustiça ambiental que no Brasil se materializa com recorte de raça e de classe social. E por que não também de gênero? Né? Porque são as mulheres aquelas que mais sofrem os impactos da crise climática. Um exemplo para confirmar essa tese, né, é de que em Petrópolis, quando a gente teve aquelas grandes tragédias das chuvas, quem estava em casa cuidando das crianças eram mulheres. E foram elas as maiores, em número, né, as maiores vítimas dessa tragédia. Que no fundo não é uma tragédia, tampouco um desastre natural. Porque a chuva pode ser natural, a chuva é um fenômeno natural, vai chover. Mas a chuva cai e encontra uma cidade despreparada, sem política pública de adaptação para lidar com essa chuva, que a gente já sabe que vai vir. Há pelo menos 60 anos, a ciência afirma, o impacto vai vir, e está vindo. Ou seja, o desastre não é natural, a gente não pode naturalizar o desastre. O desastre ele é socialmente construído a partir da ação dos governos de permanecer construindo cidades despreparadas e da inação dos governos de não adaptar essas cidades. E no limite, gente, a chuva também não é um fenômeno natural. O aumento da sua intensidade também é provocado pelo aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, que, por sua vez, só está aumentando por causa da ação humana, por causa da queima de combustíveis fósseis para alimentar indústrias, transporte e por causa do desmatamento, da alteração do uso do solo. Então não tem nada de natural nessa história, né? Esse impacto que a gente sente todos os dias e que a população preta periférica sente com mais intensidade são impactos socialmente construídos. E por que esse gancho é muito fundamental? Porque a gente consegue, então, responsabilizar de maneira correta os agentes que são responsáveis. E se os desastres são socialmente construídos, nós podemos construir outra forma de sociedade e de cidade, para que esses impactos sejam menores, para que sejam menores as vulnerabilidades e os riscos dessas populações. Então, me parece que esse recorte do racismo ambiental, ele não é algo que nos ajuda a entender a crise climática no Brasil. A discussão sobre o racismo ambiental é parte central do entendimento da discussão sobre a emergência climática no Brasil. Então, a gente não pode correr o risco de setorizar essa discussão, né? Estou querendo dizer o seguinte, não dá para convidar ou ter pessoas pretas falando só sobre o racismo ambiental. É preciso que as pessoas pretas estejam falando sobre a crise climática como um todo, porque não tem... É indissociável uma coisa da outra. Então, por fim, eu gostaria de dizer que a gente tem um desafio enorme pela frente. A gente tem muito pouco tempo para alterar a sociedade que a gente vive, para parar de queimar combustível fóssil e para erguer uma nova sociedade. E aí vale dizer que a gente não precisa criar essa nova sociedade do zero.
existem sociedades que vivem ao mesmo tempo que a nossa ocidental hegemônica, as sociedades indígenas, quilombolas, as populações ribeirinhas, caiçaras, que há 524 anos resistem contra essa nossa sociedade ocidental para a manutenção do seu modo de vida, que é um modo de vida mais harmônico com a natureza do que o nosso. E que, portanto, deve servir como referencial para nós. Né? Nós não temos que inventar a roda. Tá? Na minha opinião, a saída para a emergência climática que a gente vive, né? Uma emergência climática que potencializa as desigualdades e, portanto, potencializa o racismo, potencializa o machismo, potencializa a opressão de classe, me parece que a gente precisa se referenciar nessas sociedades, nesses modos de viver que já existem. Né? Me parece que a gente precisa fortalecer esses modos e se referenciar neles para a construção dessa outra sociedade, desse outro mundo, que necessariamente passa longe das ideias de desenvolvimento e progresso. Né? A busca pelo desenvolvimento e pelo progresso tem alimentado a ruptura entre sociedade e natureza que justifica a nossa exploração da natureza a partir do entendimento de que ela é um recurso natural e que, portanto, ela está a serviço da humanidade. E aí, a gente, então, se separa dela, se distancia dela para dizer, bom, se nós não fazemos parte disso, não tem problema nenhum destruir isso aqui. A gente precisa ter uma nova concepção de sociedade, né? De que nós somos parte da natureza. Né? Nós somos parte dessa grande complexidade que é a vida no universo. E que a comida que a gente come não vem do mercado, né? A água que a gente toma não vem da bica, vem de um rio, que tem alguma empresa poluindo. A comida vem de algum lugar, que ou estão botando veneno, ou vem da agricultura familiar, que sofre para sobreviver no Brasil. Então a gente depende da natureza, né? Quando a gente nasce totalmente pelado, e a gente precisa comer, beber água e se proteger do frio e do calor. Então a gente precisa de comida, água e moradia. Isso aqui é meio ambiente. Meio ambiente puro, isso é natureza. A água vem da natureza, o alimento vem da natureza, e para construir casa, prédio, isso aqui tudo é natureza, né? Ao nosso redor. Se a gente olha pela janela, a gente acha que a cidade não é natureza, pelo contrário. A cidade é muito natureza, mas uma natureza transformada. Uma natureza alterada. E que a gente precisa questionar essa alteração da natureza. Será que a gente está fazendo certo? Será que esse modo de ocupar o espaço é a maneira mais inteligente? Mais sustentável, aproveitando que essa palavra está na moda? Bom, falei pra caramba. Espero que tenha dado para abrir os caminhos aí. E estou aí à disposição, caso... Não sei nem se falei mais ou menos de 10 minutos, também não contei aqui. Mas estou à disposição aí para questões e diálogos. Obrigado, gente, mais uma vez. Muito obrigada, Bruno. Que ótima forma, né, de abrir a nossa roda, de abrir esses caminhos para essa discussão. Agora, eu peço licença, né, continuando o nosso debate, peço licença, Rayane, a nossa convidada Andressa acabou de chegar e ela está com uma questão de... Então, peço licença para que ela possa, né, vir agora fazer a sua fala. Tudo bem? Então, vou passar... Obrigada, Rayane. Só porque ela está com imprevisto, né? Ela me mandou aqui mensagem para a gente fazer acontecer, né? Continuar aqui a nossa roda. Então, a Andressa Dutra, eu convido ela a também se apresentar e poder falar um pouco para a gente, né? Ela está aqui representando o Instituto Mirindiba, que é responsável pelo primeiro Fórum Climático da Baixada Fluminense, que foi aqui em Magé, a poucos minutos da minha casa. Então, eu estou muito feliz que ela conseguiu estar aqui presente, porque é um coletivo de militantes que tem feito acontecer aqui na Baixada. Então, Andressa, a palavra está com você. Oi, gente. Boa noite, boa tarde, né? Ainda não são 6 horas. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo meu atraso e pedir desculpa também por entrar assim, já falando na frente de alguém. Desculpa, Rayane.
Eu estou aqui em Magé e aqui a dificuldade de transporte é muito grande, então eu preciso aproveitar uma carona que vai sair para me tirar daqui de dentro, que eu estou aqui em Piedade, que é um espaçozinho de pesca aqui, né? Estou até na associação de pesca para fazer esse momento com vocês. Então, desculpa, eu vou precisar, após a minha fala, ficar conectada pelo telefone, então talvez vocês não me vejam mais, mas eu vou participar do debate. Queria saudar, né, todo mundo que está aqui, um oizão, eu sou Andressa Dutra, sou cria da Baixada Fluminense, nasci e me criei em Dutra Caxias, e hoje estou residindo em Nilópolis, não saí da Baixada. Eu trabalho em Magé, com comunidades de pesca artesanal, e, além disso, sou uma das coordenadoras do Instituto Mirindiba, que é um instituto de ação climática popular. A gente tem muitos parceiros, um deles está aqui, que é o Bruno, nosso mentor aí nesse caminho de entender a militância na justiça climática, né, e com outras pessoas também que a gente vem construindo um caminho aí de incidência política. Então, fico muito feliz da Mari ter chamado a gente para esse espaço, né? Eu falo a gente porque eu, com certeza, não estou aqui sozinha, represento mais 5 que são os coordenadores do Instituto, e mais os nossos voluntários, e mais as pessoas que percorreram um caminho junto com a gente. Dentre essas pessoas, a Mari também, que participou dos nossos projetos, da nossa formação. Bom, eu vim aqui hoje com esse intuito de conversar um pouquinho, né, sobre racismo ambiental. Eu tenho estudado, entendido racismo ambiental há um tempo, né, mais ou menos desde 2017, entrando mais nesse assunto, trabalhando isso na graduação, agora na pós-graduação, nos espaços que eu ocupo politicamente. E eu costumo dizer que é difícil assim tratar esse tema, porque chega um momento que a gente começa a sentir um pouco mais de dor, né? Porque nós, enquanto pessoas pretas periféricas, estamos falando para além de um conceito acadêmico, daquilo que a gente vive e sente todos os dias. Para começar a falar de racismo ambiental, vou falar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma comunidade de pesca artesanal. A minha avó é catadora de caranguejo, né? Minha mãe é da pesca, e minha avó vem do litoral norte da Bahia, no povoado em Baixio. E desde então eu entendi e fui criada nessa metodologia da oralidade, né? E dessa metodologia do preservar o que é ancestral. E hoje eu retomo para esse lugar das comunidades tradicionais para entender como que o racismo ambiental ele opera nesse espaço aqui. E é difícil quando a gente entende que ele opera para além das dinâmicas sociais, né? Ele opera no nosso psicológico, ele opera na nossa autoestima, ele opera na nossa saúde física, né? Então, o racismo, ele infiltra, ele atravessa a nossa vida em diversos aspectos. E um desses atravessamentos, né, que eu sofri, que influenciou muito na minha autoestima quando menina, né, quando adolescente, é que eu morava lá em Caxias, e meus pais ainda moram lá, na beira de um valão. E eu nunca consegui entender qual era o problema daquilo, né? Eu sempre achei aquilo muito comum e muito tradicional das pessoas que moravam naquele espaço. E eu lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, né, eu sempre falo isso, o meu pai ele me deu um par de galochas. A internet também é nesse estilo aqui. E aí eu ganhei esse par de galochas, não foi para passear, nem para ir para um parque, nem para ir para casa de amigos, nem para ir para o shopping, foi para tirar água de dentro de casa, né? Porque desde muito nova eu ajudava nesse processo aí na minha família. E eu lembro de ficar muito feliz, né, com isso, de ganhar essas galochas rosas brilhantes, que eu acho que meu pai até comprou de segunda mão, e utilizar ela, calçar ela para tirar água de dentro da minha casa. E aí, hoje, né, com 25 anos, eu consigo entender onde o racismo ambiental me feriu, como que ele me atingiu enquanto pessoa negra periférica,
né? E aí eu lembro que quando eu era mais nova eu tinha muito problema de levar meus amigos na minha casa. E eu achava que era só porque eu era uma criança independente, porque eu queria ficar sozinha, porque eu gostava de liderar. E não, era porque eu tinha vergonha do lugar onde eu morava, né? Porque o lugar era mal cheiroso, porque o lugar não era agradável. Então, o racismo ambiental é esse fenômeno que vai perpetuando essas estruturas de desigualdade e fazendo com que esses processos que nos ferem, essa violência, seja naturalizada. E aí a gente vê isso, consegui pegar um pedacinho da fala do Bruno, que a gente vê isso nas próprias chuvas do Rio de Janeiro, né? O quanto foi naturalizado pelo carioca, pela pessoa que está na Baixada Fluminense ou outro espaço também daqui desse território, que ela naturaliza esse processo de enchente, de deslizamento, acha que isso é culpa da sociedade que não preserva o espaço, acha que isso é culpa de quem vai morar na beira de um morro que está na cara que vai deslizar, né? Acha que é culpa do sofá que está no valão, quando, na verdade, a gente está sofrendo um processo de extermínio por parte do poder público, né? Há um tempo atrás, eu comecei a refletir um pouco sobre as ligações entre racismo ambiental e necropolítica. Eu não sei se todo mundo aqui está ligado nesse termo, mas para a gente conseguir falar a mesma língua, o racismo ambiental é jogar para essas populações negras, tradicionais, vulnerabilizadas, a maior parte dos danos ambientais, enquanto a necropolítica é essa política de pensar a morte desse corpo que não está rendendo mais, que não gera mais lucro. E aí eu comecei a refletir qual era a ligação do racismo ambiental e a necropolítica. E eu falei, cara, é óbvio que o racismo ambiental ele é organizado por essa política de morte, né? Ele faz parte desse projeto de extermínio de uma população negra, né? Que a gente vê desde o período colonial essa tentativa, né, de apagamento dos nossos corpos, de apagamento da nossa história, de limpeza da nossa raça, né? E a gente vê o racismo ambiental operando nesse mesmo molde de extermínio da população. Então, uma reflexão que eu queria jogar, que é muito complexa, mas que eu acho que é importante, eu não sei se aqui a galera toda da área da saúde, eu não lembro muito bem se a Mari me falou isso, mas eu acho que é importante a gente pensar como o racismo ambiental ele tem direcionado esses corpos para a morte. Então, não é só direcionar para esses corpos a desigualdade ambiental, é direcionar para esses corpos o extermínio. Né, a gente teve aí 12 mortes, né, não sei se esse número já foi atualizado, mas 12 mortes registradas por conta dessas chuvas. Né? A gente foi para frente do Palácio da Guanabara, a gente fez um movimento lá, a gente fez uma manifestação, mas o que a gente quer, na verdade, é um plano que consiga parar com essa ideia de que a enchente, os alagamentos, os deslizamentos são uma parada crônica, como se fosse uma doença. Como é que pode o poder público tratar dessa forma? Tratar os territórios como se fossem já territórios doentes, sem possibilidade de cura, como se as pessoas que moram nesse território não tivessem nenhuma possibilidade de continuar vivas, porque para eles não interessa, né? Então, acho que eu queria deixar algumas reflexões, assim, sei que estou jogando muitas ideias, assim, né, a minha cabeça já está no máximo desde cedo, mas eu fiquei refletindo aqui do que compartilhar. E eu acho que é importante a gente reforçar e entender como que o racismo ambiental ele afeta a autoestima das pessoas negras, como que o racismo ambiental ele afeta os nossos comportamentos no território, as nossas interações sociais. Então, oi? Não, estou indo já. Então, eu acho que
mais do que nunca, é importante que a gente faça um alinhamento desse conceito, mesmo que a gente converse aqui com pessoas negras ou com pessoas brancas, é importante que a gente alinhe esse conceito para a gente conseguir incidir politicamente numa direção em que o racismo ambiental seja considerado como um crime, seja considerado como uma ferramenta de dominação, né, que é o que ele é, e de extermínio dessas populações. Então, eu acho que uma coisa que o Bruno falou e que eu repeti muitas vezes durante essas chuvas, né, que mexeram com a minha dinâmica social completamente, é que os desastres não é simplesmente um desastre natural, a gente está lidando com um desastre político, é um desastre político. O caso das enchentes, morar em frente ao valão, não ter esgotamento sanitário, não ter água para beber, no período pandêmico em que se repetia milhões de vezes que a gente tinha que lavar o alimento, lavar tudo, lavar o óculos, lava o cabelo 10 vezes, bota a touca, tinha gente que não tinha água para beber, né? Então, que política é essa? Que política de vida é essa que está sendo compartilhada com as pessoas, em que a gente só olha para uma parcela da população, em que o acesso é dado somente para uma parcela da população, né? Então, isso é simplesmente um projeto político. O que acontece é um desastre político, né? A gente precisa direcionar para os verdadeiros culpados o que tem acontecido na nossa sociedade. Uma outra reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é que durante o período pandêmico, eu fiquei muito angustiada assim, com essas notícias da televisão de que a todo momento que a gente tinha que tratar de lavar as coisas, né? Porque eu cresci fazendo trabalhos voluntários no lixão de Gramacho. Não sei se vocês conhecem a realidade do Jardim Gramacho aqui em Duque de Caxias. Depois eu falo para vocês, tem vários documentários que falam sobre isso. E eu cresci fazendo trabalhos voluntários lá, então eu já sabia que durante a pandemia a população do lixão do Jardim Gramacho não teria condições de estar lavando os alimentos, porque primeiro que eles não tinham alimentos, eles recebiam doações, eles viviam a partir disso, né? Então essa inquietação me levou a pensar a elaboração de um documentário, né, no território. Aqui comecei esse documentário aqui em Magé. E durante essas andanças assim, né, pelo território tradicional aqui das comunidades, a gente foi percebendo como que as comunidades tradicionais, elas reinventam a cada dia, recriam, porque elas já têm isso. Então elas recriam formas de sobreviver, né? Então, acho que uma reflexão também que eu queria deixar aqui para a gente é as palavras do Nego Bispo, né? Eterno Nego Bispo, que está aqui com a gente, né? E está onde a gente estiver, porque somos sementes dele, pelo menos eu sou uma semente dele, que a gente volte os nossos olhos para as comunidades tradicionais, porque é dessas comunidades que a gente vai conseguir encontrar as soluções de sobrevivência em meio a essa necropolítica, a essa ação do racismo ambiental, né? O Nego Bispo já nos fazia esse convite há muito tempo. Para quem não sabe, o Nego Bispo é um quilombola, um mestre, formado pela comunidade dele. Desculpa. E ele falava sobre a importância da gente voltar os nossos olhos, assim como o Ailton Krenak também fala muito para a gente, né? Então, eu acredito que a saída ela está no coletivo e a forma de viver, uma nova forma de viver, ela pode ser recriada a partir do olhar das comunidades tradicionais. Então, que a gente valorize esses saberes. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Andressa. Obrigado pela sua fala. Eu que agradeço. Também agradeço ao Bruno. Vou passar então para a Rayane. Ok, Mariana? Rayane, obrigado pela presença. Oi, pessoal. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu quero também participar do debate com vocês e queria agradecer ao Bruno e à Andressa, porque eu também fui muito contemplada na fala deles. Inclusive, já queria fazer esse gancho
que a Andressa falou que morava perto de um valão, e eu também cresci em Queimadas, e a cidade inteira é cortada por um valão. E ninguém nunca questionou isso, por que temos um valão até hoje lá. E certa vez, conversando com meu pai, ele falou que era um rio que eles pescavam. Então, qual foi esse processo que era um rio que tinha peixe, e aí foi poluído, hoje é um valão, e não se tem mais como usufruir dele, né? Existe um processo que a Andressa colocou também muito bem de naturalização, porque a gente vai vendo as áreas periféricas sendo abandonadas, porque existe esse estereótipo de lugares periféricos é o que restou, é o que sobrou. E isso também acaba refletindo nas nossas próprias políticas públicas, né? Quando a Andressa colocou que existe uma falha, né, política, eu percebo muito que existe um projeto de manter essa falha, um projeto de manter as coisas como estão, porque mantendo do jeito que está, eles de fato não se responsabilizam pelo que precisam, né? E aí, pensando muito também na fala do Bruno de quem usufrui, né, do benefício financeiro e quem usufrui dos danos, não porque quer, mas porque é explorado, isso fica cada vez mais nítido também quando a gente fala de psicologia. Porque hoje, por exemplo, quando eu falo de psicologia e cidade, e aí eu pego um pouquinho de gancho da geografia, né? A gente fala de um modo de vida, de um modo de ser, de um modo de existência que não está isolado. Eu não sou um corpo sozinho no mundo, eu sou um corpo que está no mundo em interação com esse mundo, com esse ambiente. Se esse ambiente que eu estou em interação é cada vez mais poluído, é cada vez mais explorado, óbvio que isso vai me adoecer. Eu acho que a gente precisa ter um avanço na saúde, que é da seguinte questão. Hoje a gente pensa saúde principalmente em 3 pilares. A gente não fala só do tratamento da doença, a gente fala também da promoção de saúde e fala da prevenção. E eu acho que quando a gente fala de prevenção, a gente precisa colocar essa questão do racismo ambiental como pilar, assim como o Bruno colocou. Porque quando a gente fala de injustiça climática, de fato a gente está falando de injustiça social. E óbvio que isso vai impactar o nosso modo de ser, o nosso modo de vida, o nosso modo de agir. A gente se sentir pertencente a um lugar, isso tem a ver com a forma como ele também é tratado. A gente teve um pequeno avanço esse ano, que o IBGE tirou o termo que eles usavam para favelas e periferias. Como que o IBGE, que é um órgão público, definia a favela? Aglomerados subnormais. E aí, o que cabe nesse subnormal? Cabe o racismo ambiental, cabe a naturalização das injustiças climáticas, sociais, cabe o racismo de todos os âmbitos e formas, cabe a desigualdade. A gente vai naturalizando isso porque é um espaço subnormal. A violência, ela vai estar totalmente atrelada a esse discurso. E aí, 2024, a gente tem o IBGE, então, se retratando e tirando essa definição, porque começou a conversar com os coletivos de favela que falaram, olha, a gente não é subnormal e a gente não vai aceitar condições de vida que são, de fato, não são normais, não tem dignidade. Viver com esgoto a céu aberto, isso não é ter dignidade. Viver sem luz, sem água, isso não é ter dignidade. E aí, no direito, a gente fala do direito mínimo existencial, que é ter o básico para sobreviver. Se a gente chama um lugar de subnormal, a gente está falando que nem o básico eles precisam. E a gente vai naturalizando isso. As implicações que isso tem para a nossa vida subjetiva, de fato, a gente vai achando que a gente não merece, que a gente é uma coisa, que está tudo bem, porque é favela, porque é periferia, porque sei lá, qualquer outro espaço. E não está bem. São coisas que a gente precisa se ater, principalmente na psicologia, que a gente tem um código de ética que fala que a gente precisa contribuir para a eliminação da violência, de qualquer forma. E quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando de uma forma de violência.
A gente está falando de uma perpetuação de violência contra, principalmente, pessoas pobres e pretas, e que se a gente não coloca a psicologia nisso, só pega ela numa caixinha individual e fala, você tem determinado transtorno ou não, a gente não olha o social, a gente está, como é que eu posso falar? A gente está fortalecendo essa violência. A gente está sendo violento com o outro a partir da nossa psicologia, né? Então, eu acho que fica um convite também para a gente pensar não apenas como que o racismo ambiental ele atua de forma física, climática, mas como também a gente vai naturalizando esses discursos pelo que é colocado pelos órgãos públicos, pela política, pela mídia, e como a gente precisa, de fato, ter uma saída coletiva. Porque a gente só vai começar a questionar se a gente perceber que, olha, na Zona Sul não é assim, por que que aqui é assim? Então, a gente começa a questionar quando a gente coletiviza, quando a gente vê que não é uma questão só minha, quando a gente vê que não é só uma questão de Queimados ou de Magé, mas é uma questão de todas as áreas periféricas. E aí, quando a gente vai coletivizando isso, a gente vai criando estratégias, vai se apropriando de estratégias já conhecidas também, para poder, de fato, enfrentar. Eu acho que era basicamente isso, eu não quero me alongar muito, mas pensando isso na saúde, a gente não tem apenas uma forma de ser saudável, a gente não tem uma forma única de ser, né? Não existe uma subjetividade, existem vários modos de vida, vários modos de ser. E como que a gente potencializa esses modos de ser a partir do combate do racismo e do racismo ambiental também. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigada, Rayane, pela sua fala. Na verdade, nós tivemos 3 falas maravilhosas que encaminham muito bem para o nosso debate, que agora se inicia. Acho que temos muito a pensar quais são os reflexos disso para o nosso trabalho na atenção psicossocial. Como a Rayane já encaminhou, né, e o Bruno, a Andressa também já comentaram, os reflexos disso para a nossa saúde mental, sobretudo para a saúde mental das populações racializadas, indígenas, negras, quilombolas, né, mas de todos nós também, enquanto sociedade brasileira. E como isso pode ser importante de ser pensado quando a gente está falando de um trabalho no território, né? Um trabalho territorial que acontece não descolado disso, né? Pensando num conceito que eu lembro que já apareceu aqui outras vezes, que é o conceito de interseccionalidade, que é um palavrão que parece muito difícil, né? Mas que a gente possa pensar que tem alguma coisa de importante a ser considerada, não só na nossa cor de pele, quando a gente vai produzir saúde, né? Não só a nossa cor de pele, não só o nosso gênero, não só onde a gente mora, mas se a gente tem acesso a saneamento básico, como é a nossa moradia, se a nossa casa inunda ou não quando chove, ou se a gente se preocupa com isso, né? Existe um termo que eu já li em alguns livros chamado ansiedade climática, que eu não vejo como um termo popularizado ainda, mas que acredito que a gente precisa colocar isso na roda, né? Para que a gente possa, de fato, olhar para quem está chegando e entre nós, né, nesse nosso coletivo, para conseguir produzir saúde, né? E bem viver, como a Raine disse. Então é isso, vamos começar nosso debate. Quem quiser começar a levantar a mão, para a gente começar. Todos. Esse Bruno aí, ele é perverso, hein? Assim, eu vou ler um poema que se chama Fome de Educação. Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber, tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar, pois até a merenda escolar alimenta a tal corrupção. Num lugar em que tudo dá no chão, na escola deveria ter fartura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado, invertendo que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor, pode até me chamar de sonhador. Por sonhar um dia, essa nação passará.
por uma transformação, e o livro será a nossa cura. Em países desnutridos de leitura, só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, porque falta oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro para pagar. Falta tudo para quem tudo vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição, blá, 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 lenga-lenga, juras. Um país desnutrido de leitura só se salva com educação. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo um puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que, por ter que estudar, se mudou de barraco para mansão, batalhando por uma total dedicação, conseguiu ter a vida menos dura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Esse povo tem tanto para dar, não recebe o que tem para receber, não consigo aceitar ou entender, ninguém venha querer me explicar, eu não posso e nem vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão. Pelo peso dessa desinformação, castigado pela falta de cultura, um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observa atento e analisa. Só se muda agindo diferente. O poder de ter um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão. É a luz que aponta direção para seguir para qualquer estrada escura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Braulio Bessa, muito obrigado. Muito legal, né? Ele sempre traz uma poesia para a gente. Então vamos seguindo. Vou seguindo junto com a Mariana aqui na coordenação. A próxima pessoa é Vander Carlos. Depois eu vou ler algumas mensagens no chat. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Vander Carlos, sou aqui de Criciúma, Santa Catarina, sou presidente da Associação de Saúde Mental da cidade e também sou usuário do CAPS 2AD. Para quem não sabe, né, mas Criciúma ela era considerada a capital nacional do carvão durante a década de 70, 60, 80. E o carvão ele deixou assim muito prejuízo para a cidade, né? Tanto é que hoje os rios aqui de Criciúma e região estão todos poluídos, todos com água ácida, aonde as universidades aqui assim que fazem estudos para a limpeza desses rios disseram que eles podem ser limpos e poderem serem assim, a gente poder entrar dentro deles daqui a uns 70 ou 80 anos. Tanto é a desgraça, né? Tanto é as consequências que o carvão trouxe para a cidade. Além disso também, além de prejudicar a nossa natureza, prejudicar a nossa cidade, ela também trouxe assim, bastante consequência social, né? Por que eu digo social? Por causa que, para quem não sabe, a mina de carvão, ela tem uma profundidade mais ou menos para ser extraído o carvão entre 130 e 150 metros de profundidade, né? Onde os profissionais, os mineiros, eles são descidos através de gaiola e lá embaixo eles têm que muitas vezes caminhar ou ir de jipe até uma distância de 3 a 5 quilômetros, aonde eles chegam na frente de trabalho. E tudo isso leva assim a um prejuízo como é que eu vou dizer, de orgânica, né? Orgânica do profissional. Por quê? Por causa que a pior doença que a pior doença que tem é que assim, o profissional mineiro tinha, né? Era a pneumiconiose.
é uma doença do pulmão, onde a poeira do pulmão, a poeira do carvão se alojava no pulmão e, infelizmente, trazia uma morte prematura para o mineiro, né? Tanto é que a aposentadoria do mineiro que trabalhava em subsolo era de apenas 15 anos. 15 anos, e muitos deles não chegavam a completar 15 anos de trabalho, né? Outra coisa também é, quando eu digo assim, questão social, é que muitos desses mineiros, com a morte prematura, deixavam a esposa, filhos, e tudo isso gerava onde a esposa tinha que cuidar das crianças pequenas, sem auxílio da carbonífera, sem auxílio político, sem auxílio do governo, e se alojavam aonde? Na periferia, né? Na periferia da cidade, sem condições, e tudo isso trouxe assim, um agravante para a cidade, aonde é que assim nós temos favelas, né? Favelas não em morros, mas favelas assim na horizontal, aonde tudo em decorrência da morte prematura dos mineiros, né? Outra coisa também que acontecia muito aqui assim, é que, como o professor Bruno falou, né, que os grandes empresários mineradores não destinavam a renda da venda do carvão aqui para a cidade. Investiam em outros locais. Inclusive, aqui em Criciúma, nós tínhamos uma carbonífera também, que era de propriedade da CSN, de Volta Redonda, né? Onde o dinheiro que ela lucrava com o carvão aqui assim, não ficava em Criciúma. Ia para Matriz, né? Volta Redonda. E tudo isso dava assim um prejuízo enorme para a cidade, né? Outra coisa também é que os empresários, quando eles já haviam assim a exploração já estava pequena, não tinha mais como retirar carvão e tudo mais, o que eles faziam? Simplesmente eles abriam falência, fechavam as minas e os mineiros ficavam ao léu, né? Eles, as suas famílias, por causa que a mineração, o mineiro é um serviço, é um trabalho assim muito duro, pesado e tudo mais, né? E essas pessoas não tinham estudos, eram não analfabetas, mas sem estudos, e com isso não tinham condições de pegar outros empregos em outros ramos industriais, né? E com isso a família sofria bastante também. Outra coisa também é que, agora recentemente, aqui em Criciúma, inclusive numa carbonífera onde eu trabalhei, onde eu fiz um curso, uma graduação, né, na área de segurança do trabalho, eu trabalhei lá durante 6 meses e depois que eu saí, depois de 3 meses, o proprietário abriu falência na carbonífera e deixou de mão abanando 800 profissionais. 800 profissionais, agora vocês multipliquem, 800 profissionais, esposas e uma média de 3 filhos cada profissional. Então é muita gente, né? É muita gente mesmo. E isso não receberam ainda. Não receberam fundo de garantia, não receberam salários, não receberam nada ainda, né? Então, tivemos agora não, mas há 7, 8 anos atrás, numa cidade aqui próxima, Uruçanga, uma carbonífera chamada Santana, onde houve um acúmulo de gás metano e os exaustores foram desligados no final de semana. E segunda-feira, quando o primeiro turno da carbonífera entrou para entrar no subsolo para ir para frente, houve uma faísca e com o acúmulo do gás metano houve uma explosão onde 17 profissionais faleceram. E daquela época até hoje, a cidade de Uruçanga não conseguiu se reerguer novamente. Não conseguiu, por causa que aquela ali era a fonte de renda da cidade,
e deixou a cidade também sem rumo, né? Então, quer dizer que são coisas assim, e hoje Criciúma sofre muito por causa desse abandono político, abandono empresarial, que não souberam dar valor àqueles profissionais que deram a vida, e que ali na labuta diária, e não souberam dar o valor, o reconhecimento, e simplesmente deixaram eles ao léu, né? E eles ficaram sofrendo, a família, os filhos, e hoje tem a consequência de alcoolismo, de drogas, de prostituição, e muitas vezes assim que é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública, mas em decorrência daquele tempo, né? Outra coisa também é que, por exemplo, assim, eu tiro isso por mim, por causa que o meu pai ele trabalhou, ele era mineiro, se aposentou depois de 15 anos na mineração de carvão, mas infelizmente ele não pôde, assim, não pôde desfrutar da aposentadoria merecida que ele teve, né? Ele faleceu aos 57 anos por causa de pneumoconiose, pó no pulmão. Então, quer dizer que, mas graças a Deus, a gente já tinha, assim, uma certa estabilidade e a gente pôde lutar, né? Também quero agradecer muito a minha mãe, por causa que a minha mãe é que foi a mulher e o homem da casa, né? E quantas mulheres aqui de Criciúma que perderam seus maridos na mineração de carvão também, e foram a mulher e o homem da casa, né? Então, eu quero dizer assim que é triste mesmo, que os empresários, esse modo capitalista, de pensar que é só o capitalismo que sobrevive, mas eles não pensam nas consequências naturais e nas consequências sociais também, né? E eu quero, assim dizer, quero parabenizar a Frente Samira por esse tema, por essa, que é de bastante relevância mesmo, por causa que a gente pode ver, assim, que em cada cidade, cada estado do país sofre com essas consequências que o capitalismo deixa para nós, né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado você, Carlos, Wander Carlos, por compartilhar com a gente, né? Se sentir à vontade para poder colocar aqui, a gente acolhe o seu compartilhamento da sua experiência de vida e também trazendo, né, um pouco do tema que é sobre o que é o racismo ambiental e as expressões, as consequências disso para o nosso tema da atenção psicossocial. É muito precioso, Wander Carlos, porque você está falando da sua história de vida também, porque você foi trabalhador da segurança, né? E também do seu pai e da sua família, né? Da sua mãe, ou seja, um testemunho desse racismo ambiental, dessa exclusão, desse abandono. Não sei se chega a ser exclusão, assim, um abandono radical das pessoas, das famílias. E os dados que você trouxe, Wander Carlos, para a gente aprender quanto é que a gente entra, né, os mineiros, né, entravam até a profundidade e quantos quilômetros ainda tinham que andar para fazer a extração do carvão. Isso, né, isso nos machuca, né, isso nos ofende. Isso traz para nós a consequência que a professora Rayane está falando, assim, desse nosso cuidado, atenção psicossocial, porque há sofrimento. Você falou dessa doença que eu não sei, pneumocoliose, você falou física, e a professora Rayane está falando dessas doenças que são psicossociais. São psicossociais. E elas não são de uma só pessoa. Elas são de enormes coletivos que a gente nem sabe, nem conhece. Então, eu também fico agradecendo aqui, Wander Carlos, por você compartilhar conosco.
O Bruno colocou aqui que ele vai precisar sair, porque ele tem uma reunião às 6h15. A Sueli fez uma pergunta sobre as religiões judaico-cristãs colocam o ser humano fora da natureza, diferente das religiões de matriz africana e dos povos originários que colocam o ser humano sempre junto à natureza. Perguntou se vocês poderiam falar um pouco sobre essa questão e diz que é maravilhosa a fala de vocês três. A gente ainda tem a Galba e o Luiz Eduardo aqui que estão inscritos para falar, e acho que a Andressa, né, que está conectada como Fórum Climático de Magé, mas eu não sei se o Bruno quer fazer uma fala antes da saída dele. Para quem não sabe, eu fui conhecer o Instagram do Bruno, ele está organizando, ele vai lançar um podcast, talvez o Bruno pudesse falar um pouquinho do podcast que ele vai fazer. Se Galba, Luiz Eduardo e Andressa concordarem, eu passaria o Bruno à frente para ele poder fazer essa fala antes da saída dele. Tá? Sim. Pode ser, Bruno? Pode. Gente, vou lá rapidinho então, olha só. Vou tentar responder essa pergunta que colocaram aqui no chat, né, dessa ruptura sociedade-natureza, a partir da religião. Sim, há uma perspectiva de ruptura entre sociedade e natureza, né? Essa ruptura não é uma ruptura capitalista, ela é uma ruptura que nasce anteriormente, né, lá com a filosofia pré-socrática, na transformação da sociedade mitológica para a sociedade, entre aspas, racional, né, naquele momento em que os filósofos pré-socráticos estavam tentando desvendar o funcionamento da natureza a partir de regras gerais, da matemática, da física, né? Então, há uma separação da natureza do ser humano com a natureza para tentar explicar o funcionamento dela através de regras gerais. Se antes eram os deuses que controlavam o tempo, com o desenvolvimento da filosofia pré-socrática, abre-se um pensamento de que não, a atmosfera, né, não necessariamente com esse pensamento, né, mas há uma atmosfera que funciona com o oceano, que está em diálogo, né, com a temperatura, com pressão e etc. Então, ao longo da história, essa ruptura foi sendo aprofundada, né, e há uma passagem na Bíblia que, para a tradução do português, né, fica assim, isso em Gênesis, dominai o ser humano sobre todos os animais, os que rastejam, que andam nas águas, etc. Então, essa tradução dessa palavra, né, que a gente traduziu como dominai, ela pode ter outra tradução, que seria convive, ou vive junto, enfim. Dá para a gente traduzir de outras formas, mas essa tradução para o português abre margem para a gente justificar uma possível exploração da natureza a partir do entendimento de que ela é um recurso natural. Obviamente, essa ruptura foi sendo aprofundada ao longo da história, né, com o desenvolvimento do iluminismo e do pensamento racional do Francis Bacon, René Descartes, né, com o pensamento cartesiano, que também vai aprofundar essa ideia de explicar o funcionamento da natureza a partir de regras gerais. Depois, a gente tem, no meio do século passado, a ideia de desenvolvimento, que eu falei anteriormente, né, que entende a natureza como um recurso natural e que, portanto, ela está a serviço da utilização da humanidade para o desenvolvimento das forças produtivas do capital. Então, também há uma ruptura e a gente, né, ao longo da história, vai abrindo essa fissura, aumentando essa fissura que nos separa da natureza. Então, eu acho que a educação climática, a educação ambiental, isso aqui que a gente está fazendo, pode ser uma cola, um elo, novamente, para a superação dessa, que não é uma crise. É muito importante também dizer isso. Nós não estamos em crise climática, porque a palavra crise pressupõe que é algo fora do esperado. É algo que, meu Deus, deu errado. Não. Nós só estamos em emergência climática porque o capitalismo deu certo, né? Porque ele conseguiu ser hegemônico. Então, não é uma crise. Né? Não é uma crise. Nós vivemos uma emergência climática. Ou uma ebulição climática, né? Como vem se atualizando. Por fim, queria falar do podcast, né? Eu, na pandemia, resolvi transformar meu Instagram pessoal num Instagram de comunicação climática e socioambiental. Faço comunicação climática lá no @BrunoPeloClima e estou com um sonho, né, de inaugurar, de lançar um podcast chamado Planeta A, que vai ser mais uma ferramenta, né, entre tantas outras, para fortalecer a discussão climática e socioambiental no Brasil. Ele tem 4 objetivos, esse podcast, né? O primeiro é difundir a conscientização sobre mudanças climáticas no Brasil. O segundo é difundir o pensamento crítico
em relação às emergências climáticas, né, em relação às suas causas, consequências, impactos e soluções. O quarto é cobrir os eventos que vão acontecer, as COPs, as conferências, os encontros, os debates no Brasil e no mundo. E o quarto é divulgar esses eventos, divulgar esses encontros, divulgar iniciativas, divulgar atividades, debates, rodas de conversa, etc. Então, e também fazer divulgação científica, né, do que vem sendo produzido pela ciência, porque não somos negacionistas. Então, estou com esse sonho, estou aí com uma vaquinha, né, o financiamento coletivo para conseguir R$4.000, faltam R$700, tem muita gente acreditando nesse sonho. Eu fiquei até bastante surpreso com isso, que eu falei assim, caramba, tem muita gente botando fé. Então, a vaquinha, para quem puder compartilhar aí nos stories, no Instagram e tal, tá lá no meu perfil, lá na bio, Bruno Pelo Clima, e quem puder também doar um dinheirinho, aí eu faço aí meu jabá, qualquer valor importa, qualquer valor ajuda. Queria mais uma vez agradecer a iniciativa, mandar um beijo lá para o pessoal do Benindiba, com quem eu pude ter o prazer de trocar. Gente, muito obrigado mesmo, desculpa estar saindo assim. Obrigado, Bruno. E eu bati nessa tecla do podcast, que é um sonho nosso aqui também, ter um podcast que possa divulgar temas de atenção psicossocial, cobrir eventos, algo parecido aí, mas no nosso campo aqui da saúde mental. Obrigado pela sua presença, fica à vontade se precisar sair. A gente vai seguir então com a Galba, que é a próxima inscrita. Obrigado, Galba, por ter aberto aí a roda. Olá, minha gente, boa noite. Desculpa não abrir a câmera, eu estou em curso, andando. Eu queria dizer assim, que eu estou adorando a roda. Queria dizer que eu moro em Olinda e semana passada a gente aqui estava falando de carnaval. Realmente é tudo lindo. Mas Recife e Olinda e região metropolitana, situação de desabamento de prédios, a maioria caixão, não é? Onde se tem um discurso ideológico de para que foi morar aí, né? Para que fez essa loucura? Como se a gente tivesse habitação para todos, né? Sem contar os animais que também morrem nessas situações. Então, aqui entre Recife e Paulista, que é outro município, questão de desabamento. Outra discussão emergente aqui, não sei se vocês viram, é a questão da desmatamento para fazer uma escola de sargentos. Parece que existe uma lei federal que diz que quando o Exército quer, para finalidade militar, tem que ser concedido, não é? Então, os movimentos sociais estão atentos à construção da Escola de Sargentos, mas já houve a assinatura do termo de compromisso. Então, a resposta da governadora do estado aqui governo e prefeitura são oposição, é que vai haver menos desmatamentos. Antes ia haver mais desmatamento, agora vai ter menos. Só que no movimento social não tem essa versão, é desmatamento zero. E essa discussão também emergente aqui da construção de escola de sargento na Mata Atlântica, né? No município que tem aqui chamado Aldeia, certo? E assim, essa roda é tudo que eu acredito em saúde mental, porque, apesar da gente falar muito em singularidade, para mim não existe singularidade sem observação do contexto histórico e econômico. Então, assim, isso leva uma reflexão de nossos usuários que participam de tragédia estão em crise, né? Ele está deprimido porque a casa dele caiu. Então, porque a casa dele caiu, ele está deprimido. Uma versão muito positivista, né? Então, eu acho que cabe a reflexão do que é que a gente está chamando de crise. Eu já trabalho em CAPS há 20 anos, mas eu acho que a gente tem que sempre ter essa reflexão do que é que a gente está chamando de crise. Porque quem não entrar em crise perdendo sua moradia, do valor simbólico de dignidade que tem a moradia, é impossível não entrar em crise, não é? Então, eu penso assim em relação ao que a gente chama de singularidade. É singular, mas está dentro de um contexto histórico e que impacta na singularidade. Porque se eu, Galba, fosse carioca, não seria a mesma. É uma prova de que o contexto traz impacto na singularidade das pessoas. E, por fim, queria pedir que
as pessoas do Instituto, se possível, deixassem o contato institucional e, se tivesse ainda mais tempo ainda, pudesse me colaborar para como eu posso fomentar essa discussão a partir de CAPS, como é que eu posso fomentar, me dar algumas ideias. Se alguém pudesse me contribuir com isso, eu ia gostar muito, porque eu tenho algumas aproximações aqui com ambientalistas e essa discussão é uma discussão que muito me agrada. Então, eu queria dizer que está tudo ótimo e que vocês tenham uma ótima noite. Obrigada. Obrigado, Galba. Olha, eu sei que o Bruno deixou o Instagram dele, que é Bruno pelo Clima. O Instituto Mirindiba também é Instituto Mirindiba, né, no Instagram. São 2 contatos aí. Eu queria agradecer, Bruno, o Galba, porque você nos representa aí em Pernambuco. Nos representa e nós estamos com essas pessoas que estão contra essa construção da Escola dos Sargentos nesse lugar, no lugar das árvores. Não, vai procurar outro lugar. Vamos seguindo. Luiz Eduardo, a próxima inscrita. Boa noite, pessoal. Muita paz, muita felicidade para todos. Eu sou Luiz Eduardo, tenho formação em psicologia e esse termo racismo ambiental eu aprendi hoje. Eu nunca tinha ouvido. Eu aprendi até assim, um conceito do tema, né? E eu acho assim, que racismo ambiental por exemplo, se a pessoa mora na Zona Sul, poxa, aquele cara é legal, ele mora na Zona Sul, ele tem sucesso, prosperidade, mora na Zona Sul. Agora, se a pessoa mora numa favela, poxa, aquele cara ali deve ser marginal, mora na favela, não sei o quê, entendeu? Tipo assim, um racismo da onde que a pessoa mora, da onde que a pessoa vive, trabalha, como se a região dissesse o que a pessoa é, né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente ouve muito uma coisa chamada área de risco. Por exemplo, se o táxi ou uma pessoa vai entregar alguma coisa para a pessoa assim, que compra na internet, eu não vou naquele lugar não, porque é área de risco. Não, é favela, é área de risco, eu não vou não. Se fosse na Zona Sul, até que eu iria. E eu acho assim, existem áreas mais favorecidas, né? Que todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer investir, todo mundo quer fazer construções, e tem áreas mais favorecidas. E tem áreas que até realmente são um pouco violentas, né? São tão esquecidas que ficam violentas, mas só que não se tem muito esforço para vamos melhorar essa violência, vamos dar um pouco de conforto, desenvolvimento para essa região, entendeu? E só para finalizar, eu acho que racismo ambiental é isso, é como se o local que a pessoa nasceu, mora, dissesse assim, a índole, o caráter dela, entendeu? E chegar ao ponto até de falar assim, aquele cara ele mora na favela, eu não vou chegar perto dele, não. Aquele cara é da Zona Sul, aquele cara da Zona Sul, eu vou ser amigo, gente boa, tal. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Luiz Eduardo, que bom. Aqui é um lugar que a gente aprende tanto, né? É uma escola, é feito uma escola. E hoje a gente está aprendendo sobre racismo ambiental. Muito, muito bom te ouvir, Luiz Eduardo, muito bom. Obrigado. Muito bom, Luiz. Então vamos seguindo lá, acho que agora é a Andressa, né, que está inscrita. Oi, gente, eu estou em trânsito também, estou no ônibus, queria saber se dá para me ouvir, alguém pode me dar um retorno? Eu sei que está barulhento, mas dá? A gente ouve bem, Andressa. Ok. Acho que se ligar minha câmera, talvez a internet trave, mas sou eu aqui. E eu tenho alguns pontos para falar, né? Acabou que a minha fala foi mais rápida, porque eu precisava sair, mas eu queria trazer mais algumas reflexões, assim, né? Eu acho que
uma roda dessa, uma segunda roda seria interessante, Mari. Então, porque o racismo ambiental é um tema muito extenso, né? E quando a gente vai dialogando, assim, a gente vai sentindo as necessidades de falar de alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria dizer, né, é que o racismo ambiental, ele se manifesta no sentido racial, né? Parece óbvio, mas quando a gente discute racismo, eu convido vocês, a partir de agora, era para ter feito esse convite na minha fala, mas convido vocês a racializar o debate. O que é isso? O que é racializar o debate? É olhar para as questões do mundo, para os problemas que a gente vive, para as mazelas, e pensar que para a gente resolver isso, a gente precisa evidenciar uma coisa que construiu historicamente a nossa sociedade, que é a raça. Silvio de Almeida, que é um grande teórico, ele fala que no mundo onde raça define quem vai viver e quem vai morrer, se a gente não leva em consideração esse fator para pensar a resolução dos problemas, a gente está agindo errado. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o racismo ambiental, ele acontece com pessoas negras que estão em situações de vulnerabilidade social, né? Tem uma ligação com classe, né, com renda, mas o conceito está muito mais entrelaçado com a raça, né? E aí, quando a gente vê pessoas brancas, por exemplo, sofrendo algum tipo de disposição das desigualdades, a gente nomeia isso como injustiça ambiental, né? Então, a gente tem esses dois termos para diferenciar. E aí, o racismo ambiental, que opera através disso, né, dessa discriminação racial, ele, mais do que né? mais sobre a forma como essas pessoas vão ser, do que a forma como elas serão lidas por outras pessoas. O racismo ambiental, ela define como essas pessoas vão ser tratadas pelo poder público. Porque o racismo ambiental é um mecanismo de controle, é um mecanismo de dominação e é um mecanismo de extermínio. Que aí essa é o meu pensamento da ligação dele com a necropolítica. Então, quando a gente, mais do que olhar para uma pessoa e falar se ela é boa ou ruim por morar numa favela, antes disso, o racismo ambiental determina que por ela morar na favela, ela não vai ter água, ela não vai ter comida, ela não vai ter moradia, ela não vai ter educação, ela não vai ter saúde de qualidade, né? Perto da casa dela que vai ser instalada uma indústria de petróleo, é perto da casa dessa pessoa, seu Wander Carlos, que vai ter uma mineradora, é perto da casa dessas comunidades tradicionais que eles vão dominar o território, destruir tudo, construir uma escola de sargentos. É perto desses espaços que são ocupados por uma população negra, uma população pobre, que as injustiças sociais elas vão operar, né? Que o racismo ambiental, a injustiça ambiental, ela vai operar. Uma outra coisa que eu queria falar, e acho que é a última, é os acadêmicos que estão aqui. Levando em consideração isso que eu falei do Silvio de Almeida, que a gente vive num contexto onde a raça vai definir quem está vivo e quem não vai ficar vivo, é importante que as pessoas que estão aqui, que desenvolvem pesquisas, são acadêmicas, que a gente entenda que para tratar diversos assuntos, até desde a psicologia até a área ambiental, como por exemplo história ambiental, a gente precisa entender que o Brasil é um país que foi fundado a partir de uma escravidão, né? Então, todas as nossas estruturas sociais foram permeadas por essa colonização que ainda existe, né? Esse modelo de escravidão que agora é mais atual, que a gente chama de modernidade. Então, é uma nova matriz da escravidão. O que é a modernidade se não isso? Né? Então, eu queria convidar as pessoas aqui, os estudantes que estão desenvolvendo suas pesquisas, os professores, né, pessoas de iniciação científica, que para a gente romper com esse sistema que é extremamente racista e que dispensa ou despeja ou direciona para as pessoas negras, para as pessoas de comunidades tradicionais, para as pessoas pobres, a desigualdade ambiental, que a gente comece a evidenciar o contexto brasileiro nas nossas pesquisas, que a gente considere
que a condição psicológica das pessoas foi construída a partir de uma história de apagamento. Antes do meu avô ter o nome Santos, ele tinha um outro nome, né, por ser um descendente, um ex-escravizado, ele tinha um outro nome que apagaram. E a minha autoestima e a minha condição psicológica foi construída a partir desse apagamento. Hoje eu carrego Santos no meu nome, sabendo que existia outro nome para mim, mas tiraram esse nome de mim. Então, eu queria fazer um convite, né, na verdade, a essa racialização dos nossos debates. E racialização no sentido não só da gente pensar as pessoas negras num contexto, mas a gente pensar a comunidade indígena, a gente pensar as comunidades de pesca, as comunidades ribeirinhas, as comunidades de cata, as comunidades de extração, de agricultura, que a gente olhe para essas pessoas e construa as nossas bases teóricas. Tem se discutido muito, por exemplo, eu esqueci, né, a psicologia que trabalha na metodologia da análise, psicanálise, a partir das influências da colonização dessa psicanálise. Eu sei que é um debate muito extenso, e, enfim, é uma coisa que eu tenho super interesse e tenho lido sobre, mas eu acho que é isso, né? A gente começar a criar indagações das formas como os conceitos e as teorias e as metodologias foram criadas, para que a gente consiga entender que muitas pessoas foram construídas a partir de um genocídio e que a gente precisa tratar essas pessoas de uma outra forma e que as nossas pesquisas precisam evidenciar aquilo que construiu, que estruturou a nossa sociedade, né? Então, falar de racismo é importante e falar de racismo não é papel de pessoas negras. Pessoas brancas têm a sua obrigação dentro desse tema, têm o seu dever dentro desse tema, têm a sua possibilidade de contribuição dentro desse tema, sem apagar a pauta de outras pessoas negras, mas evidenciando que sim, nós somos um povo que sofreu um apagamento. Estamos aqui nos reerguendo a cada dia o movimento social, o movimento negro, mas que nós precisamos da colaboração de todas essas pessoas para construir uma nova possibilidade de vida para todos nós. Obrigado. Desculpa. Queria agradecer o convite. Muito obrigada pelo espaço. Sempre é bom estar compartilhando os nossos pensamentos, as nossas opiniões e aquilo que a gente vem pesquisando e se dedicando e sofrendo também para construir. Dizer que o Instituto Mirindiba está à disposição. O nosso Instagram é o Instituto Mirindiba. Nosso e-mail também é Instituto Mirindiba e é Gmail. Se vocês precisarem, estamos à disposição. Vou deixar o meu contato aqui. A Mari também tem meu contato. E em futuras rodas de conversas, se vocês tiverem também mais interesse no tema, enfim, me coloco à disposição para poder construir junto e ajudar no que for possível. Obrigada. Obrigado, Andressa. De fato, as rodas elas não esgotam os temas, a gente volta nos temas. Racismo ambiental, especificamente, é a primeira vez que a gente está, né, se aproximando, por isso o nosso tema era o que é. Como o Luiz Eduardo pôde dizer, né, hoje ele aprendeu sobre isso, sobre esse tema, sobre esse conceito. Já tivemos aqui rodas sobre a questão racial, com a presença de indígenas, né, lá da Amazônia, estiveram aqui conosco. A gente vai, de alguma maneira, tangenciando os temas que se atravessam. Mas, com certeza, vamos voltar no tema do racismo ambiental e queremos contar com a sua presença novamente aqui conosco. Obrigado pelas provocações, acho que elas são muito importantes para nós que estamos aqui, né, na universidade. A nossa roda se encerra às 6h30, mas a gente ainda tem o Paulo, que está ali inscrito, vou passar a palavra para ele, depois, se Rayane quiser fazer uma fala final, passo a palavra para ela, e a gente vai caminhando para o final. Então, Paulo. Isso, estava fechado. Vocês me ouvem? Alô? Me ouvem? Agora a gente te ouve, é que estava fechado, agora a gente te ouve. Agora vocês me ouvem? Ah, sim, tá.
Então, né, já no finalzinho, né, boa noite a todos. É um tema muito interessante, né, como o Leandro falou, é um tema que a gente está discutindo agora. Mas eu vou ser bem rápido e objetivo. A gente pensar, né, no Milton Santos, né, nosso geógrafo aí, que fala desse processo de gentrificação, onde, né, fala desse lugar, né, do ambiente, do clima, enfim. E ele era um negro, né? Um geógrafo negro, enfim. E essa cientificidade negra, esse olhar, esses conceitos, a gente quase não se vê ele alavancar, né? A gente vê um Oscar Niemeyer com o seu Brasília, evidente, a gente não vê Fanon, né? Falando, né? A gente conversando sobre Fanon dentro da saúde mental e atenção psicossocial. E um exemplo bem rápido é quando traz esse processo de gentrificação, de falar da literatura da Barra, né? Antigamente se comprava por ninharia, hoje está o local mais caro, né? E as pessoas que moravam ali sendo alijadas. Então, para ter um contexto bem mais ampliado, quando a gente fala de vulnerabilidade social, é lógico que a gente está implicando grande parte, ou a maioria, da população negra. São os atravessamentos, né, que atravessam os nossos corpos, que eu falo de um lugar de um homem preto. Então, a questão é, como a colega anterior falou, uma questão estrutural, né? A estrutura da nossa sociedade, ela foi pautada em que uma grande minoria lança a mão, né, dos bens, das riquezas, e uma grande maioria, né, proletariada, né, a criolada, né, liberta, entre aspas, vai coabitar nas favelas e vai procurar lugares longínquos, que é o lugar que o capitalismo dá para nós morarmos. Um grande exemplo foi agora Queimados, aquela habitação. Eu sempre falo do Minha Casa Minha Vida. É minha casa e minha desgraça, não é minha vida. O condomínio Queimados, ali num lugar totalmente afastado, aonde é atravessado pelo tráfico, as pessoas chegam em casa, a sua fechadura está trocada, ou, se não, tem que pagar o tráfico por isso, né? Então, são tantas coisas que atravessam os nossos corpos pretos, e, sim, o clima, o meio ambiente vai inferir justamente nessa população. Então, é algo que a gente vê por um descaso da parte gestora, enfim, né? A gente acaba sendo sufocado, e eu não quero ser pessimista, que acredito, né, que no amanhã, e a gente tem que esperançar e seguir na luta, porque a gente fala de uma lógica excludente. Quando a gente fala de uma lógica excludente, movimentos sociais aí, né, avantes, e estão sendo muito abafados. É essa contribuição que eu queria trazer, e é isso. Obrigado, Paulo. Rayane, quer fazer uma fala para a gente caminhar para o final? Só queria mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e também fazer um lembrete, pegando um pouco do que esqueci o nome dela. Meu Deus, a menina que saiu agora. Andressa. A Andressa falou, né, do racismo estar totalmente atrelado à forma de ver as nossas vidas descartáveis, que em 2005 as 3 principais causas de morte para pessoas negras eram parto, doenças infecciosas e doenças parasitárias. Então, o que mais matava o povo preto era evitável. Isso está totalmente atrelado a esse racismo ambiental, que vai poluindo o ambiente, que vai causando mais doenças, que vai trazendo mais infecção e vai adoecendo até a morte, né? Eu acho que tem muito desdobramento, realmente acho que mais uma roda seria interessante, e também fico à disposição aí para o que vocês precisarem.
Um abraço, gente. Obrigado, Rayane, com certeza. A gente vai voltar nesse tema. Queremos contar também com a sua contribuição. Agradeço a Mariana Vivas, que me ajudou aqui na coordenação. Mariana, quer falar alguma coisa antes da gente caminhar para a música? Agradecer também, bem rapidinho, como a gente aprendeu junto hoje, né? Que a gente siga aqui pensando, refletindo e pensando em soluções coletivas, né? Os problemas que a gente identifica. Isso, e seguindo um pouco, né, não sei se vocês perceberam, né, esse tema do racismo ambiental foi um dos temas que foi proposto na nossa assembleia no início do ano, né, e para a semana que vem a gente está buscando organizar uma roda de conversa sobre a questão das arboviroses, falar um pouquinho aí da epidemia de dengue, consequências disso para a atenção psicossocial. Então, já estão convidados para terça-feira que vem, estamos aí na corrida para organizar esse debate. E para a gente finalizar, então, vou compartilhar aqui a nossa música para que a gente possa finalizar com alegria.